Olá, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Alan e professor de teologia do curso fundamental, né? Eu queria nesse momento de hoje a gente vai iniciar a primeira aula, tá bom? A primeira aula a gente vai entrar na prática da leitura, sabendo como é que a gente se inicia um texto e qual é a relação entre nós e Deus. Se é possível, se é impossível a gente conhecer a Deus, como que a gente pode se chegar a Ele e o que o texto nos ensina, o que a Bíblia nos ensina em questão de Deus, tá? A primeira aula de hoje a gente tem por base o texto, né? Definição de termo. O título vai nos dizer definição de termo. Tá na página 14 da apostila, né? E eu vou estar começando iniciando a leitura e a gente vai fazer uma breve explicação em cima para vocês entenderem um pouquinho. Mas para poder aprofundar nesse curso, tem que estudar ali, acompanhando com a Bíblia do teu lado, tá bom? Você que já faz parte da teologia, você que faz parte da aula presencial, esse é um complemento ali, né? Uma ajuda ao teu desenvolvimento, tá bom? E eu desde já quero agradecer, né? Por fazer parte dessa família, fazer parte desse curso e dizer que Deus abençoe a tua vida e que venha aprender. Para hoje você senta para aprender, amanhã você pega para ensinar, bom? Como já dizia o maior orador romano, Marco Túlio Cícero, quando se quer pôr ordem em um método num discurso, é preciso dar início definido à coisa que se debate, para se ter dela a ideia clara e precisa. Assim principiamos nosso estudo, ou seja, quando nós queremos dar ali base, a gente vai dar início, a gente tem que ter um começo, um meio e um fim. A gente não pode ter um começo e não ter um meio e não ter um fim. A gente não pode ter uma base. É igualmente uma casa. Quando a gente vai fazer uma casa, a gente não levanta a casa sem preparar uma base embaixo para poder receber ali a casa em cima. A gente tem que ter uma estrutura embaixo. A gente na área da construção civil chama de esqueleto, né? Ali a parte de cima é o esqueleto da casa, a parte de baixo são as bases. É que nem o nosso corpo. Nós temos ali o tronco, né? Os pés, nós temos cabeça, né? E nós temos os braços. Nós temos o tronco, cabeça e os pés. Os pés servem para poder manter o teu corpo de pé. O tronco sustenta o resto do teu corpo inteiro, né? Ali e carrega os teus órgãos. E a cabeça serve para poder guiar o teu corpo para onde vai. Sem os braços você fica deficiente. Sem a cabeça você não consegue andar e fica deficiente. Sem os pés você não consegue, a não ser com auxílio de uma cadeira ou de qualquer outra coisa que consiga te locomover. Tá bom? Isso que eu quero trazer para você é uma reflexão. Se você tem um curso de teologia e você não tem a capacidade ali mental de querer aprender, você não vai ali conseguir absorver o que é necessário para você ter um bom conhecimento. Se você não procura ter um bom conhecimento com a Bíblia Sagrada, juntamente com esse estudo, e não procura entender o que é a teologia, que a teologia passa ali simplesmente de um simples estudo. A teologia passa de um simplesmente ensinamento. A teologia é algo que é necessário para nossas vidas cristãs, para a gente aprender e desenvolver o nosso ministério. O interessante é que a gente no dia de hoje, um povo tão rico em conhecimento e um povo tão leigo na palavra. Um povo que é enganado, um povo que é distorcido, extorquido, né? E o porquê que acontece? Porque geralmente a gente não procura aprofundar na palavra, não procura entender o texto e o contexto. A gente tem que aprender quando vamos ler um estudo ou Bíblia, é um texto e o contexto. É igual quem faz redação. Tempo de escola a gente fazia redação, a professora ia, pontuava tudo. A gente não respeita ponto, a gente não respeita nada, então a gente não vai entender um texto. E a gente, não respeitando o texto, não respeitando o contexto, se torna-se um pretexto. Ou seja, se torna algo que eu quero entender da minha maneira, fazer da minha maneira. Eu vou formar o meu próprio esqueleto ali do estudo, eu mesmo vou formar o meu próprio entendimento. Não é assim. A palavra ela é clara quando ela nos ensina, auxilia a ter um conhecimento sobre ali
a pessoa Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, tá bom? Então, como Túlio dizia, ele era um grande orador romano, né? Renomado entre eles ali, um advogado, filósofo e cristão, né? Ele foi eleito a cônsul, né, na década de 63 a.C. O título de cônsul da época, como eu costumo dizer, não é a marca cônsul, né, das máquinas de lavar como algum ou outras peças, e sim era um título ali de supremacia, um título exemplar de uma pessoa, um título de uma pessoa que tinha uma patente alta, uma das maiores patentes que tinha da época, era colocado ali, né? Então Marco Túlio Cícero, ele era uma pessoa inteligente, conhecida, respeitada, e uma pessoa que tinha um conhecimento terrível, e uma pessoa que tinha ali diante dele pessoas de todas as maneiras que ouviam até o dia de hoje, estudam e aprendem algumas das suas obras, né? E eu queria falar um pouquinho o que é a verdadeira teologia. O que é a verdadeira teologia? Você já parou para se perguntar o que é a verdadeira teologia? Como o próprio nome indica, a palavra teologia tem origem em dois termos gregos. Então a palavra teologia vem do grego, que significa theos, Deus, logia, estudo. Portanto, teologia nada mais é do que estudo sobre Deus. Então a teologia, ela é muito criticada e rejeitada. Porém a teologia, ela serve para poder nos auxiliar, nos conduzir ali dentro da palavra. A palavra do Senhor vai dizer pra gente, o meu povo perece por não conhecer as Escrituras. A gente perece por não conhecer as Escrituras. Por que a gente não conhece as Escrituras? Porque a gente temos a liberdade de buscar conhecimento, mas não queremos. A gente tem a liberdade de buscar, aprofundar, mergulhar dentro da palavra. Eu aprendi assim, quando eu quero ter uma boa pregação, um bom sermão, eu procuro me colocar no lugar do personagem para poder eu entender. É como se eu entrasse dentro do personagem enquanto eu estudo a palavra. É como se eu vivesse aquele momento. Logicamente que isso aqui é algo imaginário da nossa mente, que a gente tem que ser assim, né? Porque a gente não consegue se colocar no lugar de ninguém que já se foi ou alguém que já passou, como grandes homens e mulheres ali que a Bíblia Sagrada relata. Porém, a gente tenta entrar nesse contexto para a gente poder entender um pouquinho sobre o que é a história, né? Então a teologia, ela é baseada para a gente entender a palavra e conhecer a Deus. Não serve para nada mais do que isso, a não ser conhecer a Deus, aprofundar em Deus e ter um bom conhecimento da palavra do Senhor, né? E existem alguns modos da gente conhecer a Deus. E até essa página 14, a primeira aula, né? Ela vai mostrar pra gente. Assim como podemos conhecer a Deus sem estudar a revelação que Ele faz de si mesmo. Assim como podemos conhecer a Deus sem estudar a revelação que faz de si mesmo. Ou seja, não existe como conhecer a Deus, não existe como você entender Deus, não existe como você saber quem é Deus, como Ele age, se você não estudar sobre Ele, não aprender sobre Ele, né? Procurar entender as suas revelações, profecias, como Deus age, como Deus fala, principalmente quando Deus fala no meio dos profetas. E hoje a gente vê muitos profetas dando profetada, ou seja, profetas que trazem profecias que não têm base bíblica, e muitos têm acreditado. Por quê? Porque nós não queremos mergulhar e aprender um pouquinho mais do Senhor. Então vemos aqui que o trabalho da teologia é trazer para a gente o conhecimento, para a gente aprender. A gente temos aqui 3 pressupostos que mostram 3 suposições, tá? 3 suposições que mostram ali o trabalho da teologia em questão de Deus. A teologia vem primeiro para mostrar, primeiro, que Deus existe. Segundo, que Ele pode ser conhecido, embora não de modo exaustivo e completo. Terceiro, que Ele tem de se revelar tanto no meio das suas obras ali. Quais são essas obras? Criação e providência. Revelação geral. Nós vemos o primeiro exemplo aqui, lá em Salmos, capítulo 19, verso 1, verso 2. Está na apostila.
para quem estiver acompanhando a apostila, né? É muito bom. E aí a gente vê, temos aqui também alguns exemplos, alguns textos que vai trazer sobre a revelação geral. Salmos 19, verso 1 e verso 2. Atos 14, 17, também ali vai mostrar aquela revelação geral. Revelação especial, Hebreus capítulo 1, verso 1, verso 2. 1 Pedro capítulo 1, versos 20 e 21. Então, portanto, se Deus se revelou, podemos conhecê-lo. Entretanto, nosso conhecimento de Deus não é intuitivo, nem natural, mas comunica por ele mesmo através dos meios que soberanamente escolheu. Estudar teologia, portanto, não é inventar teorias a respeito de Deus e de suas obras, nem mesmo descobrir a Deus, mas conhecer e compreender a revelação que ele próprio deu de si. Por isso, qualquer estudo de Deus que não tiver a sua revelação como base, meio, princípio regulador, não é teologia. Ou seja, se você estudar qualquer estudo que não tenha Deus como base dentro da teologia, a questão ali não é uma teologia verdadeira, porque a teologia ela é um estudo sobre Deus. Então, se a gente estuda teologia para falar sobre dinheiro, se vai trazer uma teologia para falar acerca de qualquer outra coisa que não seja falar Pai, Filho e Espírito Santo, que é a Santíssima Trindade, né? E a gente não está estudando teologia, a gente está estudando tudo menos teologia. E aí, embaixo temos uma verificação. Eu tive o trabalho de colocar da apostila a verificação de aprendizado, né? O capítulo 1, a primeira pergunta: o que diz o maior orador romano? Ou seja, o que Marco Túlio diz em questão de definição ali de uma discussão de algo ali, quando vai se dar início a uma conversa ou alguma coisa. Aí 2, a palavra teologia tem origem em que termos gregos? Ou seja, qual termos gregos que traz a palavra teologia ali, né? E quais são os 3 pressupostos para conhecer a Deus? Quais são as 3 suposições para se conhecer a Deus? Então nós vemos aqui um pequeno início, né, de 3 perguntas de aprendizado. E essas perguntas ela faz bem. E eu aconselho você que está estudando a teologia, iniciando, aprofundar, tendo em mãos um dicionário, tá? Bíblico, se possível, um dicionário bíblico. A Bíblia Sagrada é essencial e a gente tem que ter, quando vai estudar teologia, ali acesso a qualquer plataforma do Google que fala acerca dos estudos que você está falando, né? Sentiu dúvida? Quem foi Marco Túlio? A gente vai lá no Google, às vezes aqui o estudo não vai dar uma referência 100%. Quais são as obras que ele fez? Qual foi a sua função? E aí te ajuda a entender um pouquinho mais o texto. A gente vai olhando aqui, ali a gente vai aprendendo, desenvolvendo cada vez mais. O que é definição de termo? Então a gente consegue aprender, tá bom? Eu quero agradecer vocês nesse momento por essa aula, tá? Que Deus venha abençoar, que Deus venha engrandecer o teu conhecimento, o teu entendimento, que Deus venha trazer sobre a tua vida, no dia de hoje, um ótimo aprendizado, tá bom? Deus abençoe, fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.